Vamos falar então a respeito de cadastro, pessoal. Quando a gente fala de revenda de veículos, claro, o produto principal vai ser o veículo, né? E o que eu preciso ter aí de informação para conseguir fazer a minha nota corretamente referente ao cadastro de veículo? Então, o primeiro ponto é falar a respeito do código. Claro, aqui é o código do produto, no caso, o código do veículo. Vamos lá. Esse código é um código próprio e que representa o que é o produto, no caso, o que é o seu veículo. O que a gente tem visto hoje no mercado é que o pessoal tem utilizado a placa. Nada impede de utilizar qualquer, tá? Qualquer outro código, mas o pessoal tem utilizado a placa, a gente até indica por quê? Ele é um identificador único, né? Então, tanto na entrada quanto na saída, fica fácil de acompanhar. E até mesmo para questão de histórico. Então, para você aí hoje que faz esse tipo de trabalho, já faz, ou que está pensando em fazer, né, ou que vai começar a trabalhar aí com a nota, o código do produto, o ideal é trabalhar com a placa ali mesmo, tá? Mesmo que seja na entrada, na saída, trabalhar com essa referência, tá? Nós temos também a descrição do veículo. E esse é bem legal, que a gente vê, né, alguns casos, a pessoa colocar na descrição lá, assim, Renavan, né, e por aí vai, ou até mesmo na nota hoje, ela tem um complemento de informação adicional em cima do item, tá? Então, a sua descrição, ela pode ser baseada em um ponto só lá, eu tenho aqui um veículo tal, 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 modelo tal, é, né, com série tal. Ou então, simplesmente vai colocar todos os campos. Hoje depende aí de como é que você vai trabalhar essa nota, tá? Nós também temos a questão da unidade de medida, geralmente o pessoal trabalha aí com N, né, estou vendendo uma unidade do veículo, ele é único, a placa é única, então fica realmente único. Nós temos a questão da origem, isso reflete principalmente tributação, tá? A origem, então coloca aí correto, é um veículo nacional, é um veículo, né, que é importado, ele foi, na verdade, veio de outro país para cá, então informa essa origem aí certinha. Nós temos a questão do NCM, que é a nomenclatura, né, do Mercosul. Isso define de forma tributária o item, tá? E isso é super importante, é um detalhe fiscal super importante, porque às vezes você mapeia ali a forma tributária e o NCM pode estar errado. E aí, deixa eu te mostrar aqui uma tabelinha, né? A gente falou que preparou um pouquinho de material para vocês. Deixa eu já dar um salto aqui na tela. Pois é, eu não sei se para você que emite, né? Para quem não emitiu, isso aqui é novo, né? Provavelmente, mas para quem já emite, existe uma categorização, geralmente baseada aí na motorização dos veículos, tá? Onde você tem um NCM separado. Pois é. Então, olha só, quando a gente fala aí de carros, por exemplo, né? Ou de motos e outros veículos, você tem uma separação, por exemplo, veículos especiais, ambulância, trator, caminhão, e eles são separados aqui, ó, pelo combustível ou pelo modelo, por exemplo, de motorização, onde aqui, por exemplo, é apresentado uma cilindrada. Então, para você que faz, a gente tem vários clientes que são aí da revenda de veículo, a gente já viu também, a gente acompanha, né, a gente tem mais tempo no mercado e já viu algumas pessoas que colocam todo mundo com o NCM igual. Então, pessoal, esse tipo de referência, né, não é legal não, tá? Tem que pegar exatamente porque pode ter aí a tributação diferente. Beleza? Uma ressalva aí, Roberto, só te interrompendo, mas importante reforçar, essa tabela que o Roberto, né, fez um resumo aí, já querendo ou não, acredito que nas revendas de veículo aí 80% vão se enquadrar nisso, né? Uhum. Esse código NCM, né, nomenclatura comum do Mercosul, ele tem alteração. Vamos falar aí que de ano em ano a Receita Federal cria novos, exclui antigos, altera. Então é muito importante que a gente sempre, né, de preferência, anualmente, faça um acompanhamento, uma validação, né, uma higienização dos cadastros, dos códigos, né, e observar se esse código ainda existe e se está pertinente, né, à minha classificação fiscal, aí, a classificação de cada atividade, aí, no caso aí, de cada cilindrada do veículo. Boa, bem lembrado. Porque inclusive pode ter alteração tributária, então é interessante sim sempre estar acompanhando, tá, pessoal? Dificuldade é aquilo, conta também com o contador, né, seu parceiro aí, tá? Além disso, claro, dessas configurações de cadastro, nós também temos as operações, né, as operações tributárias. Então hoje, quando a gente fala de operação tributária, a gente pensa logo no CFOP, que é o que define o que é operação, ele é o Código Fiscal da Operação e Prestação. Então, ou seja, quando você monta ali a operação, seja ela de revenda, ou seja de consignação, você tem campos onde você define e o CFOP é o que define o que é operação. Por exemplo, quando o veículo ele é da loja, ela é uma operação de revenda.
eu comprei e depois eu vou só fazer essa venda. Então, para essas operações, geralmente, você tem aqui os CFOPs. No caso da compra, né, o 1.102, no caso da venda, o 5.102, e, claro, além das operações de devolução, né? Se você vender, esse veículo vai ser devolvido, ou se você comprou e vai ter aí a devolução dele, tá? Nós também temos, a gente falou lá naquele outro slide, né, a operação de consignação. Pois é. E para ela é quando aquele veículo pertence a um terceiro, está com você ali para ser vendido. Então, o primeiro caso ali, você tem a entrada daquele veículo na loja, onde você tem aí o CFOP, né, 1.917, e você tem as outras operações também que complementam essa consignação. A devolução, compra e venda, além das devoluções, seja ela ali na entrada, seja feito consignado, tá? Então, quando você tiver que montar as operações, ou se você tem hoje, repare se as suas operações, elas estão realmente certinhas aí, tá? Vamos lá. Quando a gente também fala aí em operações tributárias, a gente tem a referência da venda, porque é geralmente nela que ocorre ali, né, a tributação mesmo, aquela parte, né, que o governo tem, onde você ali destaca, né, o que seriam os percentuais ali de cada fisco, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de ICMS, né, que é o imposto aí estadual, nós temos para regime normal o CST ou para Simples Nacional o CSOSN, e em cada um deles você pode utilizar, né? Aí então, no caso do regime normal, nós temos a operação normal, onde é tributado, né, geralmente integralmente, e nós temos também condições de redução de base de cálculo ou condições também não tributadas. Tá? Isso depende das operações que a gente falou ali anteriormente. Além disso, para a questão do Simples Nacional, nós temos aí o 102, que é o tributado pelo Simples Nacional, ou uma operação não tributada. Tá? Para a questão de tributo federal, PIS e COFINS, nós também temos essa definição. Nós temos ali o CST, né, por causa da situação tributária, onde, para regime normal, a gente coloca ali, no caso da venda, uma alíquota básica, aí depende, claro, do regime, e nós também temos o Simples Nacional. Geralmente aí existe uma orientação, pelo menos aqui em Minas, para se colocar o 99 nessas operações. Né, não ocorre ali o destaque dele, não. Tá? Ainda nas operações tributárias com relação à venda, claro, a gente falou aí dos CSTs e eu falei de alíquotas, pessoal. Pois é, quando a gente tem a operação de venda, existe o destaque da alíquota ali conforme o fisco. Por exemplo, hoje aqui em Minas, quando eu faço uma operação interna para a empresa aí que é regime normal, eu coloco ali o ICMS de 18%. Tá? Isso varia por estado. Eu estou falando a venda em Minas, operação simples interna mesmo, tá? Do pessoal do regime normal. Além disso, quando a gente tem aí uma empresa que trabalha com o regime, né, de lucro presumido, a gente tem o destaque do PIS 0,65 e 3. A gente vai falar um pouquinho mais desses regimes aí, tá? E aqui, né, acaba que essa variação por estado, né, Lourenço, a gente acompanhou aí recentemente, a gente fez essas pesquisas, né? A gente viu aí alguns cases, e aí o Vinícius, quando pegou esse material, né, também reparou isso, né, Vinícius? E É, a gente acabou eu acho que vendo é isso aí. importante aí a gente reforçar, Veloso, o seguinte, né? Uhum. A maioria já são aí, né, nós vamos completar 15 anos de mercado, com É, mais a nossa experiência de contabilidade para trás, já são mais de 20 anos que a gente, né, imagino. trabalha com isso. E a maioria das reclamações que a gente tem, desde a nota fiscal em papel e principalmente quando virou eletrônica, né, Uhum. há mais de 10 anos atrás já, é a parte do preenchimento das informações fiscais. E se a gente for reparar Verdade. esses últimos 3 slides, né, que o Veloso apresentou, é um grande resumo de como você tem que preencher a nota, independente de qual programa você for utilizar. Então, o Roberto ali já mapeou quais são as operações ali, os CFOPs de venda, né, de compra e de compra e venda na operação de consignação. Ainda trouxe um bônus com devolução. Falou Verdade. dos impostos ali, né, da classificação da parte estadual com ICMS, federal com PIS e COFINS, e ainda falou dos códigos de situação tributária, tanto para o regime normal quanto para a questão do Simples Nacional. Então, seguindo esse passo a passo, provavelmente você não vai ter tanta dificuldade mais de emitir a nota. Já vamos falar que mais da metade, né, da dificuldade foi resolvida. Agora, é importante frisar, né, que nesses últimos slides o Roberto está focando mais, né, nessa classificação fiscal da venda, porque é onde surge a tributação. Se fosse uma operação de entrada, a gente teria classificações fiscais ali que não teriam tributação. Ah, eu vou lançar ali um 41 não tributado para o regime normal, um 400
se for, né, do Simples Nacional, CSO-SN. Eu poderia lançar aqui para PIS e COFINS, né, a entrada com 98. Então, é só para deixar claro que é uma apresentação mais voltada ali para a venda, mas quando for, né, fazer as entradas, os códigos fiscais têm que ser alterados, informando que aquelas entradas não têm tributação. Perfeito nisso. Pois é, pessoal, isso mesmo, tá? Cada operação tem a sua condição tributária, tá? Não é que todas serão assim não, tá? Então tem que ter Importante, realmente essa análise. importante também, né, Roberto, aí em questão das alíquotas, tá, pessoal? Ficar atento todo ano também, da mesma forma que tem Ah, atualização da tabela do NCM, é sim, comum também haver bem lembrado. atualização das alíquotas dos impostos, então, né, um monitoramento aí constante aí com a contabilidade é importante aí para que não seja realizada a emissão incorreta, né, do documento fiscal. Bem lembrado, Eduardo. Para esse ano, por exemplo, a gente tem algumas alterações em estados aí, tá? Então acompanha sim, tá? E é claro, durante essa emissão dessa nota, né, de venda aí, você tem que informar, colocar aí a forma de pagamento, tá? Então, nessa forma de pagamento, claro, você pode ter aqui a transferência, né? Você pode ter Pix, você pode ter vários outros, né? Que complementam aí. E existe uma também que o pessoal costuma ter alguma dúvida, que é essa opção do outros. Por exemplo, vou fazer a compra de um veículo utilizando outro ali como parte do pagamento ou complementando, vou simplesmente fazer a troca dele. Então, aí, nesse caso, pessoal, utiliza o outros aí, coloca troca de veículo, e se houver alguma diferença que ainda a pessoa tem que pagar, fazer um Pix, uma transferência, coloca também. É possível lançar mais de uma forma de pagamento na nota, tá? Então, o correto é, estou fazendo uma venda de um valor, e todas as formas de pagamento somadas batam com aquele valor, tá? Da venda, ok? Então, muita atenção nesse ponto aí também. Beleza, uma pausinha aqui para dúvidas. A gente tem aí, Vinícius? Vamos lá, temos sim. Opa. Estamos na nossa segunda pausa, né? Uhum. Eu tenho aqui, ó, Luiz, vai para você, Veloso. Você começou, né, esse bloco falando lá do código, né, do veículo, né? A pergunta Uhum. dele é: posso usar o código do fornecedor no cadastro do meu veículo? E a descrição? Pois é, pessoal. Vamos lá, pode. Mas o que você deve se atentar é o seguinte: o código realmente ali, ele define o que é o produto, tá? Quando eu falo que ele define o que é o produto, define ele fiscalmente. Imagina um fisco fazendo uma consulta dos seus veículos ou dos produtos. Ele se baseia nesse código. Então, a amarração é referente à entrada e saída. Opa, eu entrei com esse código, eu saí com esse código, meu saldo é zero de estoque. Vamos pensar em inventário, estoque fiscal, né? Inventário fiscal, tá? Você pode utilizar sim o código do fornecedor, mas o ideal é que você utilize a placa do veículo por ser uma definição única. Por mais que a pessoa que te enviou alguma nota ou fez alguma coisa, te mandou com outro código, o ideal é você utilizar essa placa, tá? Então, quando você fala assim, vou utilizar o código do fornecedor, ok. Se você entrar com ele na escrituração, que é uma parte que a contabilidade faz, na hora de sair, você teria que sair com esse mesmo código. Tá? Não é porque esse fornecedor seu emitiu com código que você deve mantê-lo, não. Você pode utilizar. Mas o ideal seria com a placa, né? A descrição, ela também é sua. Então, se você quiser utilizar a descrição do fornecedor, sem problema, você vai adotar ela pela descrição. Mas você pode colocar a descrição que você quiser nesse veículo. O meu veículo é um, sei lá, um Palio, sei lá, um Vectra, sei lá, uma BMW, e coloque ali os detalhes. Geralmente, o ideal, até para a pessoa que recebe na outra ponta, é ter nessa descrição exatamente o que é o produto, né? É um veículo tal, tal, modelo tal, tal, existe potência tal, tal, tá? E que tenha, sim, os complementos. Chassi, Renavan, no caso de veículo, né? Marca, modelo. Então, esses dados são interessantes e são importantes para a pessoa que receba no outro lado. Tem esses dados e você também, né? Claro, um cadastro que tem isso ajuda muito, tá? Acho que é importante completar, né, que esses detalhes do veículo você vai encontrar, inclusive, no documento do veículo, né, no DUT, né? Até a cor do veículo também você poderia colocar É, na descrição. direcionar. Então, quanto mais for completo, né, com certeza vai ser melhor para quem for receber, né? Pô. Eduardo, tem uma aqui para você. Estava complementando ali o Roberto ali sobre a questão, né, de atualização do NCM, etc. Tem uma aqui sobre esse assunto. Existe algum lugar que eu posso pesquisar esses códigos NCMs?
Opa, vamos lá, tem sim, pessoal. Ah, desculpa, eu não falei o nome aqui, né? Vanessa, que fez a Opa, pergunta. vamos lá, Vanessa. Vanessa, a tabela de NCM ela pode ser consultada no site da Receita Federal, tabela TIP, tá ok? Ou também no site do Siscomex. E lá é interessante no site do Siscomex, quando você procura lá por NCM, ele te permite aí exportar para planilha Excel ou para que você abrir, né, possa abrir essa planilha aí no Google Docs ou alguma ferramenta similar, com a lista completa dos NCMs. Então, te permite filtrar depois, você consegue pesquisar pela descrição, talvez a exportação seja interessante. Mas esses são dois, vamos dizer, canais oficiais que você pode consultar e utilizar aí à vontade. Estou aqui com uma pergunta, até um pouco, tem um pouco com relação, Eduardo, com o que você fez aí, você respondeu, do Igor. Como posso saber meu regime de tributação e os códigos fiscais que devo utilizar? Então vamos lá, deixa eu responder. Os códigos fiscais, né, eu já tinha falado anteriormente, por isso que eu estou até pegando essa pergunta. Aquele resumo que o Roberto fez, aqueles 3 slides falando lá, CFOP, CST, né, as alíquotas dos impostos, ali é meio caminho andado. O que você vai ter que observar, que é importante, é o seguinte: qual que é o seu regime de tributação? E aí, esse regime de tributação, normalmente, você pode perguntar, obviamente, para o seu contador, inclusive esses códigos que a gente até passou aqui, se batem, se estão corretos, acho que é válido ter, né, uma aprovação do contador, acho que sempre, né, a gente tem que contar com ele, mas o regime dá para consultar também pela internet, igual o Eduardo falou aí, de tabela TIP, de Siscomex. Eu consigo no site do Sintegra, né, sintegra.gov.br, isso por estado, né, digitando o CNPJ ou a inscrição, né, estadual aí da minha empresa, da minha revenda de veículo, eu consigo consultar, saber qual que é o meu regime ali de tributação estadual. Se eu sou uma empresa ali débito e crédito, né, entre aspas, regime normal, ou se eu sou do Simples Nacional. Se porventura nessa consulta estadual a informação não estiver clara, tem algumas unidades federativas que fica isso defasado às vezes, ou fica até não informado. É possível no site da Receita Federal fazer a consulta do Simples, que aí você consegue de forma ali, né, ativa, online, saber se a empresa fez adesão ao Simples e se realmente ainda naquele ano, naquele exercício, ela está no Simples Nacional.